Se fala cada vez mais na importância do papel do município, porque, como sempre vocês dizem, é a porta de entrada, é onde o cidadão vai bater na porta, né? Como é que o município está dentro desse contexto de pacto federativo que não vem mudando nos últimos tempos? Olha, primeiro quero dizer que os municípios cumprem com o papel extraordinário de atender as demandas das pessoas. Toda a vida do cidadão, quer seja na educação, na saúde, na agricultura, na melhoria da via, ele encontra suas respostas, especialmente nas administrações municipais. E por isso que o município é o maior parceiro da população, é quem pode, evidentemente, resolver com mais competência as demandas que nós temos na vida das pessoas. Por isso que hoje nós estamos aqui, mais uma vez, fortalecendo as relações institucionais, considerando que é necessário que todo o poder público, quer seja os órgãos de controle, o governo do Estado, os poderes legislativos, estaduais e federais, unam-se para que nós tenhamos políticas mais efetivas e que cheguem nas pessoas. E o município é o grande parceiro e que com certeza faz a vida acontecer de forma eficiente e as políticas públicas de qualidade direto na vida das pessoas. Qual é a grande preocupação hoje dos municípios, presidente? Olha, primeiro, a limitação que nós temos de recurso é muito grande. Nós, de tudo que se arrecada no país, somente 18% ficam com os municípios. Os outros valores ficam com o Estado e a grande maioria, 50% ou mais, ficam com a União. E essa concentração de recursos em Brasília é o que tem sido, com certeza, o grande atrapalhador da política que cuida das pessoas, né? Então, a nossa política, o nosso trabalho e a FAMURS tem feito esta defesa é justamente no sentido de que nós tenhamos mais autonomia política e econômica para os municípios. Nós não temos problema de resolver nossas demandas, desde que nos dado as condições necessárias. Que ferramenta vocês pretendem se utilizar para tentar chegar a esse denominador? Começamos pelos recursos. Nós temos um grande problema que é o subfinanciamento o tempo todo de programas que são criados às vezes com o objetivo de marketing até e que se transfere a responsabilidade para os municípios. E isso nós temos que mudar. Os municípios estão sendo ouvidos através dos prefeitos cada vez mais e estes momentos que nós permanecemos unidos tem justamente este viés de oferecer aos nossos representantes o conhecimento necessário e o calor efetivamente da vida das pessoas, que é onde elas vivem. Portanto, nós temos também um grande problema de governabilidade que passa justamente pelos programas criados lá no governo central e que vem para os municípios sem o devido recurso. Então, o nosso trabalho é nesse sentido de conscientizar, de criar uma união cada vez mais forte, mais participativa com os prefeitos sendo ouvidos e dando resultado para a nossa gente e a nossa comunidade. Governadores, de que maneira o Estado pode ser parceiro dos municípios no momento de crise da economia brasileira? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer aos municípios, todos os prefeitos, as prefeitas, as câmaras de vereadores, que também têm uma presença muito forte junto nos municípios, pela tolerância que eles sempre tiveram, pela parceria, pela colaboração e pela participação e pelo envolvimento. Em segundo lugar, nós procuramos fazer tudo aquilo que é possível dentro das dificuldades que nós temos. E procuramos sempre fazer o melhor, pelo menos atender bem, ouvir, escutar. O nosso secretariado sempre esteve aberto e disponível para o diálogo e para o entendimento. Às vezes a gente não tem todas as condições, mas também eles nos ajudaram, as prefeituras, no sentido de viabilizar a Assembleia numa votação histórica, nos dando a autorização para buscarmos adesão ao regime de recuperação fiscal junto ao governo federal, que vai nos permitir, quando se concluir esta votação na Assembleia, que agora tem a parte ainda para ser conclusa, no sentido de permanecer no Rio Grande do Sul 11,3 bilhões de reais. E que não irão para os cofres da União, permanecerão no Rio Grande do Sul. E a outra é que, em celebrado este regime de recuperação fiscal com a União, vai permitir ao Estado do Rio Grande do Sul propiciar projetos de financiamento internacional,
coisa que hoje o Estado do Rio Grande do Sul não pode fazer nenhum financiamento. Então, são essas questões que os municípios já nos ajudam e também eles tendo a paciência que é necessária, conhecendo as dificuldades do Rio Grande. O senhor fez um apelo hoje no seu discurso para um modelo de gestão onde a sociedade deve participar. Não é mais possível o poder público dar conta da gestão do município, do Estado, sem a sociedade civil fazer parte também dessa governança? Olha, eu tenho dito e afirmado, inclusive hoje, que no município, como eu já fui prefeito 8 anos, eu sei que nenhum município ou prefeitura resolve os seus problemas sem o apoio da sociedade, sem o apoio do município, da comunidade, seja ela rural, seja ela urbana. E nós temos que reinserir nesse processo a questão coletiva, a questão solidária e a participação. Nenhum poder público, seja municipal, estadual ou federal, vai resolver seus problemas sem o apoio e a participação da comunidade. Governador, o senhor fez anúncios importantes hoje aqui. Eu acredito que, mas é uma dívida, é a dívida que o Estado tem com os municípios e nós vamos pagar aquela parte que estava já empenhada dos anos 2015, 2016, 2017. Acredito que até o final do mês nós vamos quitar esta dívida passada com todos os municípios do Rio Grande do Sul. E a tendência é de se manter essa questão da saúde em dia, governador, dos repasses, porque é uma demanda muito grande dos municípios. Eu devo dizer que nós tínhamos uma previsão de déficit do Estado do Rio Grande do Sul, no começo do nosso governo, de 25,5 bilhões de reais. Nós vamos chegar, aprovamos um orçamento de 70 bilhões de despesa, com 62 de arrecadação e de transferências constitucionais e mais dos financiamentos que estão em vigor. Então nós temos um déficit de 8 bilhões. Nós arrumamos a casa, ajeitamos, fomos tendo atitudes e melhoramos essas condições. Agora, daqui para frente é uma participação coletiva, o envolvimento de todos. Esperamos poder realmente estabelecer adesão ao regime de recuperação fiscal com o governo federal e possivelmente fazer uma caminhada da qual nós possamos atender todas estas necessidades. Estamos hoje aqui em Torres, Assembleia de Verão da FAMURS, onde se dão os grandes debates, as grandes discussões do municipalismo, com a presença hoje de várias autoridades, e eu tenho a honra e o prazer de receber Celso Bernardi, presidente do PP estadual do Estado do Rio Grande do Sul. Celso, o que podemos esperar aqui politicamente, economicamente, dessa Assembleia da FAMURS de Verão aqui em Torres? Bom, inicialmente é uma grande alegria retornar a conversar com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes, enfim, com os amigos do nosso Rio Grande. A FAMURS é uma entidade líder do municipalismo brasileiro. É graças à vertente aqui do Rio Grande do Sul, dos municípios, que nós temos hoje uma Confederação Nacional dos Municípios e temos um municipalismo organizado. Essas assembleias são exatamente para discutir a realidade do municipalismo, que ao longo de anos e anos vem sendo maltratado pelo poder central. Não há dúvida nenhuma que um dos grandes problemas do Brasil, aliás, se eu tivesse que dizer 2 problemas, um é não investir maciçamente em educação fundamental e outro é o nosso sistema federativo, que centraliza poder e recursos, e realmente os recursos são retirados da onde são gerados, são levados para Brasília e demoram para retornar e retornam apenas uma pequena parte. Com muito pedágio. O grande problema hoje da política, por exemplo, é distribuir de forma justa os recursos que são gerados pela sociedade. Então, o sistema nosso é um sistema muito equivocado, nós temos um sistema legal, mas não um sistema real. Por isso que fazer em congressos e assembleias como esta da FAMURS aqui do verão, que já é uma tradição ao longo de anos e anos, é para se articular, para poder pressionar o governo federal, para poder pressionar o legislativo federal, a fim de que possamos mudar isso. Eu estou na vida pública há quase 50 anos. E essas pautas são recorrentes, porque o governo federal é insensível. E nós temos que fazer um grande trabalho
trabalho. Tem duas coisas no Brasil que precisam ser feitas com urgência. Uma mudança no Pacto Federativo, que é um arremedo que nós temos hoje aí, e também essa questão do imposto de renda, que é outro absurdo, quer dizer que está anos e anos que não são reajustados, nós temos quase 100% de defasagem. E isso precisa ser feita uma pressão no Congresso Nacional para que possamos tentar sensibilizar o Executivo de que, ficando os recursos dos municípios, serão melhor gerados, terão melhores resultados. Portanto, aqui é um Congresso para se articular, para continuar fazendo pressão. Celso, as demandas estão nos municípios. Os impostos vêm do município, as indústrias estão nos municípios, as demandas estão no município. Então o município tem que ter o retorno, porque ele é que gera tributo. As demandas são no município e os recursos são gerados no município. Veja bem, então não há sentido nenhum, quer dizer, se há recursos gerados no município, o Brasil está mandando para fora do município, da onde são gerados os recursos, mais de 70%. Isso é um absurdo. Em nenhum país do mundo sai da onde são gerados os recursos mais de 30%. 70% permanecem no município, permanece onde são gerados os impostos. E 30% vão para fazer, digamos, a sustentação dos entes federados. Aqui é o contrário, vai embora 70% e fica 30%. E o pior ainda, né, meu caro Sérgio, o prefeito que tem aqueles recursos vinculados, né, educação tanto, saúde tanto, não sei o quê, papapá, tem uma pequena autonomia desses recursos e ainda essa autonomia não é exercida plenamente porque há manifestação do Ministério Público segurando a saúde, segurando os medicamentos, essas questões todas. O prefeito fica com um grau de gerenciamento, de autonomia de recursos mínimo. Isso é um equívoco. Os recursos permanecendo no local terão um melhor gerenciamento, há uma fiscalização próxima da sociedade e vai ter um resultado melhor. Mas aqui no Brasil, eu repito, os dois problemas. Educação fundamental, que nós nunca tivemos como estratégia, nós nunca tivemos como um processo de desenvolvimento harmônico e de inclusão duradoura. Nós não fazendo educação, nós não teremos desenvolvimento. Primeiro se faz educação porque é ela que sustenta o desenvolvimento. E a outra questão é o sistema federativo. São os dois grandes problemas do país. Enquanto nós resolvemos isso, nós teremos problemas de corrupção, teremos problemas de recursos aplicados de maneira ineficiente, de maneira de pouco resultado. Nós temos poucos recursos para a educação e para a saúde e aplicamos mal. Então essa é a situação. Esses congressos, a Assembleia Geral aqui da FAMURS, exatamente é para isso, para levantar essas bandeiras e continuar pressionando. Que exatamente as entidades existem para fazer pressão. E precisamos fazer pressão para mudar esse sistema, por pena de nós continuarmos sendo os municípios indo a Brasília cada tempo a tempo com pilhas na mão. E um ano eleitoral, né? E um ano eleitoral. Bom, essa é a outra questão. A única coisa certa do ano eleitoral é que teremos eleições no dia 7 de outubro. Os cenários em nível nacional e em nível estadual ainda está muito longe da gente poder definir. Mas seguramente vamos dialogando, a sociedade precisa ter consciência de que tudo começa e passa pela política. Nada da crise será resolvido sem for pelo caminho político, a não ser que tenhamos um regime de exceção. Na democracia é o voto e a pessoa tem que valorizar o voto. Eu sempre ouço uma frase que é muito antiga já, né? O voto é a arma da democracia. Bom, então o cidadão precisa pegar essa arma e fazer a sua legítima defesa e não entregar a arma para o bandido, que é não ir votar, por exemplo, né? O OB está fazendo uma campanha voto consciente. Voto consciente. O voto não tem preço, mas tem consequência. E como já diz um filósofo, as consequências vêm depois. Então vamos fazer uma boa escolha, vamos resolver pelo voto, precisamos ir votar. E faço também essa questão, mas a política está cheia de ladrão. Não. A política não faz o candidato virar ladrão. É o seu voto que faz um ladrão virar político. Obrigado, Celso. Obrigado para vocês. Parabéns pelo trabalho e vamos fazer a FAMURS continuar pressionando para ver se temos um resultado melhor nos próximos anos. Obrigado para vocês. Um abraço. Secretário, explica pra gente qual é o nível de preocupação que os gaúchos devem ter com a confirmação do primeiro caso de febre amarela aqui no estado. Bom, em primeiro lugar, não é uma situação de pânico, é um caso importado, é uma pessoa que mora em Jaguarão, que esteve viajando para Minas Gerais, que em função do seu trabalho, é um fotógrafo, em função do seu trabalho, viajou, infelizmente, sem vacina, não foi vacinado. Ficou doente, período de 13 de janeiro até o dia 27 de janeiro,
ele internou no dia 27 de janeiro na UTI, com um estado grave. Felizmente ele está melhor, está ainda internado, mas já com um quadro estável, mas fica o alerta para todos nós. Rio Grande do Sul, nossa situação é relativamente tranquila, nós temos uma população com mais de 70% já vacinado, mas não dá para viajar para essas áreas de risco sem estar vacinado. Essa é a preocupação que a gente quer reforçar para a nossa população. Esses casos importados, eles podem gerar uma preocupação maior se eles começarem a ser mais frequentes, secretário? Sim, porque os casos importados, se ele volta e a doença está ativa, é possível que um mosquito possa picar esse indivíduo e transmitir para uma outra pessoa. Porque a febre amarela, ela não é transmissível de pessoa para pessoa. Ela não é transmissível do macaco para pessoa. Ela só é transmitida através do mosquito. Há necessidade da participação do vetor, que é o mosquito. Agora, se o cara vem para cá contaminado, a doença ativa, o mosquito picando esse indivíduo pode proporcionar a transmissão para uma outra pessoa. Vacina está disponível no estado? Vacina está disponível, todas as unidades de saúde, todas as nossas prefeituras têm vacina, todos os postos têm vacina, não vai faltar vacina no Rio Grande do Sul. Agora nós damos prioridade para quem mora em região, em área de maior risco, né? E para quem vai viajar para essas áreas de risco. Mas também orientamos que o restante da população, com calma, com tranquilidade, possa fazer a vacina. Nós queremos chegar no final do ano com 90% a 95% da população já vacinado. E aí nós não corremos o risco de ter um surto de febre amarela no estado. Hoje, qual é o percentual de vacinação no estado? Hoje nós temos em torno de 70%, pouco mais de 70% da população já vacinada. Mas a população está vacinada de uma forma não parecida. Assim, ó. Nas áreas de maior risco, elas já começaram a vacinar desde 2008, 2009. Então tem uma cobertura maior em determinadas áreas do estado e uma cobertura menor em outras áreas. A nossa orientação atual é: todas as unidades de saúde, todos os municípios devem vacinar contra a febre amarela. Assembleia de Verão da FAMURS, hoje aqui em Torres, e eu tenho a honra e o prazer de receber o ex-presidente da FAMURS, Luciano Pinto. Presidente, podemos dizer que a Assembleia de Verão da FAMURS é onde se dão os grandes debates do municipalismo. Exatamente. O momento em que reúne todos os prefeitos e prefeitas do nosso Rio Grande para debater as questões do municipalismo. Principalmente nesse momento em que os prefeitos estão enfrentando dificuldades, estão saindo de uma crise, mas ainda ela continua impactando os municípios, tanto a nível federal, né, quando se refere à crise, mas também estadual no aspecto estrutural. E hoje é importante que vai estar aí o governador Sartori e todo o seu governo. Boas notícias, né? Poderá trazer boas notícias aí os prefeitos, né, principalmente no aspecto dos recursos, né, do ponto de vista dos recursos da área da saúde. Porque já chega em torno de 500 milhões os atrasos, e é uma reivindicação, e desde a minha época como presidente, né, que lutamos muito por isso, muito embora entendêssemos, né, a situação do Estado. Ninguém atrasa porque quer. Nós acompanhamos a sua luta para resolver isso, hein, presidente? Aliás, diga-se passagem, parabéns, está sempre presente, acompanhando. Aliás, tu é municipalista também, né? Porque está sempre presente, acompanhando e tem o conhecimento realmente do que acontece. Presidente, uma boa Assembleia aí, uma Assembleia de Verão FAMURS, que é sempre os grandes debates do municipalismo, acontece exatamente nas Assembleias de Verão da FAMURS. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço e seja bem-vindo à nossa região aqui do Litoral Norte. Estamos hoje aqui no município de Torres, onde está acontecendo a Assembleia de Verão da FAMURS, onde grandes temas estão sendo discutidos, presença do governador do estado, várias autoridades. Eu tenho a honra e o prazer de receber o secretário Pedro Westphalen. Secretário, sexta-feira o senhor estava lá na Saba, em Atlante, discutindo a infraestrutura, a logística, os caminhos para melhorar esse estado, e nós falamos lá. E hoje o senhor está aqui preocupado com o municipalismo, preocupado com a situação dos municípios que estão à beira de um colapso. É verdade. E você dos dois eventos também, demonstrando a responsabilidade jornalística, porque são dois grandes eventos, tanto de sexta passada, onde se discutiu os caminhos do Rio Grande, os caminhos do Brasil, em termos de infraestrutura e logística, e hoje aqui com os prefeitos e a grande maioria deles presentes
desse evento da FAMURS. Muito bem organizado, com uma programação muito boa, temos da mais alta competência e importância, com a presença do governador e praticamente os seus secretários e também presidentes de órgãos importantes na relação com os municípios. Fez um balanço do seu governo, mostrou os avanços que conseguiu, porque na realidade as pessoas olham praticamente o que não está bem e não destacam as coisas que avançam. É aquela história, levanto 1.000 aviões por dia para o Rio de Janeiro. A notícia é o que cai, não os 900 que chegam. Então precisa ser dito o que foi feito. E ele fez para os prefeitos uma prestação de contas e o principal anúncio que foi resgatar atrasos na área da saúde no valor de 128 milhões, que além de assinar vários decretos importantes de parceria, como o encontro de contas de Estado e município. Secretário, o senhor como prefeito, deputado, sabe a dificuldade que passa no município. É no município que se dão as grandes demandas, saúde, educação, infraestrutura, transporte, toda a parte social fica sobrecarregada com o município. É no município que ficam as indústrias, o comércio, o varejo. É no município que é gerado o tributo para o federal. Essa relação perversa do governo federal com os municípios pode levar a uma falência dos municípios? Não, já levou a falência. A grande maioria dos municípios não tem condições de se autossustentar e de prestar serviços de qualidade em áreas essenciais, na educação, na saúde, na infraestrutura, na logística. Isso faz com que muitos deles estejam até respondendo judicialmente por ações que acabam tendo que fazer sem o respaldo para poder fazê-lo. Mas tem que, como chefe de Estado no município, tomar decisões importantes, mas numa limitação financeira imensa, em programas federais criados de cima para baixo, em que o ônus cabe ao prefeito. Enfim, hoje te diria que as pessoas que se candidatam a prefeito, eles mereceriam uma homenagem, porque realmente as coisas estão muito difíceis. A OAB está fazendo uma campanha que eu penso ser assim, de uma grande utilidade para a sociedade. Voto consciente. Voto consciente, mas votar. As pessoas, e tem um outro grupo dizendo para não votar. É um equívoco, porque o espaço vai ser ocupado igual. E se essa escolha no voto não for feita adequadamente, evidentemente qualquer espaço vai ser ocupado de uma maneira ou de outra, porque alguém vai votar e aquelas pessoas alinhadas ideologicamente votam sempre nos seus candidatos e acabam elegendo nem sempre os melhores candidatos. Estamos hoje aqui no município de Torres, onde está acontecendo a Assembleia de Verão da FAMURS. E o grande destaque hoje aqui, inclusive citado durante o cerimonial, é o presidente da União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul, Silomar Garcia Silveira, que é o presidente da UVERGS. Silomar, podemos dizer que no momento onde se dá os grandes debates, as grandes discussões, aqui na Assembleia da FAMURS podemos conseguir avançar também para que o município tenha uma fatia maior do bolo da receita. Essa é a nossa luta, meu caro Sérgio, porque os municípios são os primos pobres entre os entes federados. Nós sabemos que estamos sob a égide de um pacto federativo que ele só existe de direito na Constituição Federal e de fato ele não se opera. Os municípios estão combalidos porque há uma centralização de receitas, há uma mitigação, há uns codinomes e apelidos para contribuições. E quando vem, ainda vem com pedágio. E quando vem com pedágio ou através de ações de lobistas e de muita barganha por emendas parlamentares, que é um incremento às ascanhas, às avessas para a receita do município. O município deveria ficar com a sua receita maior, onde arrecada, que é no município, e é quem presta os serviços ao cidadão diretamente, e nós vivemos um estado de mendicância. Os municípios brasileiros estão combalidos. Se nós não revertermos essa situação de reaparelharmos de forma operacional e eficácia e correta o Pacto Federativo, não teremos solução a curto prazo, nem a médio e longo prazo. Então é preciso esses movimentos das entidades vereadoras, das entidades dos municípios, como a FAMURS, como a CNM, para que venham a fortalecer
e com a sua pujança e força de trabalho demonstrar que nós somos entes federados, representamos entes federados e temos que fazer essa reversão de operacionalização dos preceitos constitucionais para que o Pacto Federativo se opere e nós consigamos ficar com a fatia aonde se arrecada, que são dos municípios. Exatamente nos municípios que se dão as grandes demandas, tá? E temos, olha só, é no município que fica a indústria, é no município que fica o comércio, que fica o varejo, é no município que se arrecada os tributos, é no município que se dão as demandas. Então deveria ter, no mínimo hoje nós estamos falando em torno de 34% a 30% para os municípios. Realmente o município arrecada, gera e tem que prestar o serviço de saúde, educação, políticas públicas, assistência social, de segurança e não fica com esse recurso. Fica a menor fatia e quando vem a conta-gotas. Tem que cobrar o escanteio e cabeceira. Exatamente. Então é preciso que nós invertamos essa posição, esses polos. Nós podemos estar hoje conversando, se não tiver uma inversão dessa relação, podemos dizer que nós estamos a caminho da falência dos municípios. De uma falência dos municípios e um autoritarismo da União entre os entes federados e esse autoritarismo financeiro, pela centralização, é muito perigosa, porque a democracia vai se esvaindo, o Estado Democrático de Direito não se opera, porque os entes federados, estados e municípios passam a exercer na plenitude a sua função de ente federado. Então o Pacto Federativo não existe. Existe um Estado unitário praticamente, centralizando e comandando tudo. Parabéns aqui pelo presidente da UVERGS aqui, que é o grande destaque dessa manhã hoje aqui. Presidente Lomar, uma palavra aí de mensagem para os vereadores, porque é um ano de eleição e é onde que o vereador é lembrado porque ele vira cabo eleitoral. Eu queria me associar a esse grande evento que é a Assembleia de Verão dos Prefeitos dos Municípios, liderada pelo prefeito Salmo Dias de Oliveira, presidente da FAMURS, e que eu, Silomar Garcia, representando os vereadores, que nós tenhamos determinação, tenhamos proteção e unção e bênçãos de Deus para que prossigamos nesse afã, nessa caminhada ao norte da solução para os municípios, que nós possamos deixar como legado os municípios mais sadios, mais autônomos e mais eficientes para prestar serviços públicos com qualidade. Estamos hoje aqui em Torres, município, uma cidade que representa, belíssima, do estado do Rio Grande do Sul, uma das cidades mais lindas do litoral brasileiro. E eu tenho a honra e o prazer de receber o prefeito de Torres, o senhor Carlos Souza. Prefeito, anos de eleição, aqui o seu município escolhido como a Assembleia de Verão da FAMURS, onde se dão os grandes debates. Parece que Brasília só se lembra dos prefeitos em ano de eleição, né? É verdade, mas eu acho que este é o papel dessa Assembleia, realmente discutir os problemas, discutir os caminhos e as soluções que nós haveremos de ter que encontrar diante desta crise, né, financeira e até política que vive o país, e que os municípios não sejam lembrados somente em épocas de eleições ou, enfim, em momentos que interessem a política, porque a vida acontece aqui. Então os municípios têm que serem lembrados todos os dias e os recursos melhores distribuídos para que a gente possa realmente dar a resposta, né, entregar de volta à comunidade esses recursos em melhorias, em saúde, em educação, enfim. Eu acho que é por isso a importância desta Assembleia, e nós ficamos honrados, obviamente, por ser aqui em Torres, uma das mais belas praias, os anfitriões deste evento, e por isso agradecemos muito o presidente Salmo por esta escolha aí, junto com a sua equipe. Prefeito, dois momentos importantes. O município é onde se dão as demandas da sociedade: educação, saúde, segurança, transporte e infraestrutura, e é onde também ficam as indústrias gerando impostos, ficam o comércio, tudo gerando imposto. Então tem as demandas e a geração de impostos para Brasília. Há uma perversão em relação ao que fica no município, né? Com certeza, isso a gente vem falando há muito tempo,
de cada R$100 que são gerados em impostos, R$18 apenas retornam ao município, quando toda esta riqueza, quando toda esta geração de impostos são gerados aqui na base, no município. Então a gente vê essa disparidade, né, entre o que se arrecada e a distribuição, ou seja, o que retorna aos municípios. Então por isso a importância de estarmos rediscutindo essas questões. Os deputados têm sim que nos colocar nesta condição de mudarmos a realidade, ou seja, os recursos têm que chegar aos municípios. Obrigado, prefeito. Muito obrigado pela oportunidade.